Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um módulo do nosso curso de Administração Pública. E nós viemos aqui para trabalhar com vocês a disciplina de Contabilidade Geral. Eu me chamo Renata, juntamente com a professora Doriane, estaremos fazendo algumas exposições dessa disciplina. Vamos agora ao tema da nossa primeira aula de Contabilidade Geral. O tema dessa primeira aula é contabilidade. Nós vamos entender o que é a contabilidade, para que serve a contabilidade, quais os mecanismos de se fazer a contabilidade. E para que nós possamos entender para que serve a contabilidade, nós precisamos entender, primeiramente, o conceito, tá? Então, vou mostrar para vocês o conceito de contabilidade. Contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla, demonstra e analisa o patrimônio das entidades com o objetivo de fornecer informações econômico-financeira aos seus usuários. Então, diante dessa situação, diante desse conceito, nós precisamos entender, a contabilidade ela serve para quê? Para registrar. Registrar o quê? Os fatos que ocorrem dentro de uma determinada empresa. Ela vai controlar de uma forma coerente o patrimônio. Vai controlar de que forma? Através dos registros, através das informações contábeis, os seus demonstrativos e, consequentemente, ela vai demonstrar e analisar o patrimônio das entidades. Então, não tem como, por exemplo, uma empresa que está em uma determinada atividade, se ela não tiver os seus relatórios, os seus demonstrativos contábeis, não tem como nós fazermos essa análise, não tem como nós fazermos uma demonstração daquilo que ela possui. Então, diante disso, nós precisamos entender para que realmente essa contabilidade, que tipo de ferramenta a contabilidade ela vai trazer para os seus usuários. E aqui nesse conceito, nesse slide, nós temos algumas situações que são importantes, algumas informações. Objetivo de fornecer informações econômico-financeiras aos seus usuários. E aí eu quero questionar e perguntar para vocês, quem são esses usuários da contabilidade? Que tipo de informações são essas que nós precisamos agregar diante desses relatórios, desses demonstrativos, para que esses usuários, eles possam, de forma coerente, de forma correta, fazer análise e provavelmente, futuramente, poder tomar as decisões que as empresas precisam. Hoje, nenhuma empresa ela pode trabalhar sem que ela possua ali nos seus relatórios decisões, informações demonstrativos, sem que ela venha analisar. E tudo isso está relacionado com o quê? Com o patrimônio que vai envolver as suas atividades principais. E aí nós temos algumas funções. A contabilidade, ela agrega determinadas características e funções. E nós precisamos entender quais são essas funções. A função da contabilidade, primeiro, eu coloquei aqui para vocês, analisar. Nós temos que analisar a informação em si, ela precisa ter uma análise. Nós não podemos simplesmente ter a informação contábil e não sabermos analisar essa informação. Ora, eu tenho um balanço patrimonial, eu tenho uma demonstração de resultado, que são relatórios que nós vamos estudar mais para frente, dentro da contabilidade. Nós temos alguns relatórios e simplesmente nós não podemos ter a informação sem analisar essa informação. Porque parte-se de um pressuposto de que a análise dessa informação é que vai nos determinar que caminhos nós temos que seguir para que nós possamos tomar a decisão. Na administração pública, isso não só trazendo para uma área contábil, mas principalmente na área de administração, os gestores, eles precisam trabalhar com esse empenho de quê? De que essa informação ela precisa ser gerada, mas ela precisa ser analisada para que ela possa refletir nos resultados da minha empresa. Um outro ponto que nós podemos ver é a questão do quê? Da interpretação. Não apenas analisar os demonstrativos, mas interpretar o que essa informação ela quer trazer para nós, para que nós possamos tomar determinadas decisões. Outra função da contabilidade está relacionada a quê? Auditar.
a auditoria que é feita. Muitas empresas, principalmente órgãos públicos, né, nós vemos aí o papel do auditor, auditar essa informação. Para quê? Para que nós possamos concluir se essa informação que foi gerada é uma informação verídica, é uma informação que está relacionada com o que realmente a empresa está fazendo dentro das suas atividades. Outra função seria o quê? A classificação, ou seja, classificar os registros, classificar as contas contábeis e registrar os fenômenos que ocorrem no patrimônio. Que são esses fenômenos que podem ocorrer no patrimônio? As mutações patrimoniais. Tá? Quando nós temos, por exemplo, a venda de um imobilizado, o aumento ou diminuição do patrimônio, é função da contabilidade registrar o quê? Essas mutações, para que nós possamos entender se realmente essa empresa está em crescimento, se essa empresa está diminuindo o seu patrimônio. Bom, e no próximo slide nós temos aqui os objetivos. Quais são os objetivos que envolvem a contabilidade? Divulgar informações sobre a situação financeira, patrimonial e econômica das pessoas jurídicas e físicas, para decidir que elas possam planejar, decidir e controlar seus bens, direitos, obrigações, receitas e despesas. Então, o principal objetivo da contabilidade é divulgar essa informação. A informação financeira, patrimonial e econômica, tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas físicas. Eu costumo dizer que contabilidade ela não é apenas para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas, mas também voltada para um patrimônio físico das pessoas. Nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, também temos um patrimônio e nós precisamos zelar por esse patrimônio. E aí entra como objetivo principal da contabilidade nós podermos administrar esse patrimônio, divulgar essa informação financeira. Por quê? Porque uma informação, uma vez que ela é divulgada, uma vez que nós temos os demonstrativos que vão trazer essa informação, consequentemente, isso vai refletir nos fatores sociais e nos fatores econômicos que envolvem as diversas atividades empresariais. E claro que a partir do momento que nós trazemos esses objetivos para a prática contábil, nós podemos o quê? Planejar. Então, nós, enquanto formadores, enquanto administradores, enquanto gestores, nós sabemos que uma empresa sem planejamento, ela é uma empresa fadada a quê? Ao fracasso. Então, o planejamento, ele precede o quê? Uma situação de sucesso de uma atividade empresarial. E esse planejamento, ele está determinado através do quê? Das informações que serão geradas nos relatórios contábeis, nas demonstrações contábeis, que vão envolver o quê? Informações financeiras, patrimonial e econômica. E dessa forma, nós vamos poder decidir e controlar os bens e direitos, obrigações, receitas e despesas das atividades empresariais. O próximo passo aqui é o quê? Conhecer os usuários da contabilidade. Quem são esses usuários da contabilidade? Dentro desse sistema, quando nós falamos de contabilidade, nós entendemos que diversas são as áreas que envolvem a contabilidade e diversos são os usuários da contabilidade. E aí nós temos alguns exemplos, por exemplo, os fornecedores, né? Quando nós emitimos um relatório para verificar a questão de pagamentos, de compra de mercadoria, verificarmos a questão do nosso estoque, precisamos emitir o relatório lá para os nossos fornecedores para que nós possamos planejar os prazos médios de pagamento das nossas compras, para que nós possamos verificar como que está o estoque da nossa empresa. Então, os usuários, alguns desses usuários são o quê? Os fornecedores. Outros usuários da contabilidade, os bancos. Todas as vezes que nós precisamos, a empresa, quando ela começa a sua atividade empresarial, normalmente vai lá abrir uma conta, pessoa jurídica, então os bancos, né, são aí um dos principais usuários, os funcionários, os investidores, o governo, né? A gente costuma dizer que trabalhamos parte do ano calendário para atender aí o governo. Através dos impostos, dos recolhimentos dos impostos, das declarações obrigatórias e acessórias que são geradas por meio das informações contábeis para atender o governo.
as principais técnicas contábeis. E aí existem formas de se fazer contabilidade. Contabilidade não é só um mecanismo onde você está lá no escritório. Existem algumas técnicas que envolvem a contabilidade. De que forma isso é feito? Através da escrituração. Ou seja, existe um método, que é o método das partidas dobradas, onde para cada débito existe um crédito de igual valor. E através da escrituração contábil que nós vamos aí gerar essas informações para atender esses usuários. Outra técnica são as demonstrações contábeis, que são as demonstrações que nós somos obrigados a apresentar com base na Lei 6.404, alguns relatórios. Essas demonstrações, na verdade, são relatórios contábeis que são obrigatórios, que as empresas elas devem apresentar, são relatórios, demonstrações, auditoria e análise de balanço, tá? Que são algumas técnicas contábeis que nós utilizamos aí para que essas informações possam ser apresentadas e analisadas com critério e que realmente esteja dentro desses padrões. Bom, o patrimônio das entidades. O que é esse patrimônio? Nós entendemos o conceito de contabilidade e nós sabemos que a contabilidade ela está relacionada com o patrimônio, mas o que é esse patrimônio? Qual que é a representação desse patrimônio? O patrimônio ele envolve bens, direitos e obrigações. E aí nós temos, quando nós falamos de contabilidade, nós temos que entender esses três conceitos. O que são bens, o que são direitos e o que são obrigações. O bem é tudo que a empresa possui que pode ser revestido em valor econômico. Por exemplo, móveis e utensílios, os veículos que a empresa possui, o caixa da empresa. Então, são valores que vão ser transformados em valores econômicos pela empresa, pela entidade. E os direitos, o que são os direitos? O próprio nome já diz, tudo aquilo que a empresa tem a receber é denominado direito. Então, tudo que a empresa possui a receber é um direito. Por exemplo, a empresa faz vendas de mercadoria a prazo, emite as duplicatas relacionadas a essa venda. Essas duplicatas vão ser recebidas futuramente, num prazo médio de recebimento. Então, essas duplicadas que são classificadas numa nomenclatura de duplicatas a receber, são direitos que a empresa tem a receber futuramente. E obrigações. O que são as obrigações? As obrigações, o próprio nome diz, tudo que a empresa tem a pagar. Então, se a empresa tem a pagar os impostos, os salários do funcionário, os fornecedores, então todas essas coisas que a empresa tem a pagar são denominadas obrigações. E aí nós temos a formação do patrimônio. Temos aí para vocês um exemplo de formação do patrimônio, onde nós temos o ativo do nosso lado esquerdo e o passivo do nosso lado direito. Lembrando que o ativo, ele é representado dentro da contabilidade, o ativo representa os bens e os direitos de uma empresa. Tá? Então, essa situação nós temos que deixar bem claro, porque isso pode gerar muitas dúvidas. O ativo representa os bens e os direitos da empresa. Então, tudo que é bem e tudo que é direito numa empresa vai estar classificado no ativo. E o passivo, que está do meu lado direito, representa as minhas obrigações. E por último, o quê? O patrimônio líquido. E aí nós temos a equação patrimonial. A equação patrimonial ela está relacionada da seguinte forma. Ativo é igual a obrigações mais o patrimônio líquido. Ativo representa bens e direitos, que é igual a obrigações mais o patrimônio líquido, que é capital mais reservas mais os lucros. E aí nós temos a estrutura do balanço patrimonial, onde nós temos uma classificação do lado esquerdo, ativo,
que está classificado em dois grupos, ativo circulante e o ativo não circulante. E do lado direito, o passivo, que está classificado em passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido da empresa. Aí na demonstração do balanço patrimonial, no próximo slide, nós temos aí uma demonstração de um balanço patrimonial, onde nós temos o ativo e a sua classificação. Lembrando que o ativo circulante é aquele que possui liquidez imediata. O ativo não circulante são todos os direitos que a empresa tem a receber após 360 dias do ano calendário, vai para o ativo não circulante, bens e direitos da empresa. E do outro lado, o passivo circulante é pelo grau de exigibilidade, ou seja, obrigações que são exigíveis dentro de um exercício social de 360 dias. E o passivo não circulante após 360 dias. E embaixo o patrimônio líquido. Nós temos também a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que a base da DRE é receitas, despesas e resultados. E aí nós temos a demonstração da DRE, que são as receitas menos as despesas, e nós chegamos ao resultado final da DRE. E por último, nós temos as funções administrativas da contabilidade, que seria planejar, controlar e decidir. Ok, pessoal? Lembrando que na apostila vocês vão ter um complemento dessas informações e até a próxima aula. Muito obrigada!